Meu amado irmão, minha amada irmã, eu sou o padre Wilson, sou da diocese de Jundiaí, aqui no estado de São Paulo. Pelo sotaque vocês vão perceber que eu não sou do estado de São Paulo, eu sou de Pernambuco. Quero saudar nação. Olha lá, amém! Nós temos pernambucanos aqui? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Pois é, quero uma saudação de paz, na paz do Senhor Jesus, aos irmãos de Pernambuco que estão me vendo também. Minha mãezinha com certeza está me assistindo também. Um beijo para minha mãe, que Deus abençoe, mamãe. A sua bênção, a sua bênção. Que graças a Deus lá em Pernambuco, lá no Nordeste, nós temos ainda o belo costume de pedir bênção ao pai e à mãe, não é verdade? Vocês pernambucanos estão aí, não é verdade? Nós temos esse costume lindo de pedir bênção. A bênção, papai, a bênção, mamãe. E é muito bonito quando a gente ouve, meu pai já está na eternidade, mas é muito bonito quando eu ouço a minha mãe dizendo assim: Deus te abençoe, meu filho. Ah, que coisa maravilhosa. Deus te abençoe, meu filho. Porque quando uma mãe abençoa o seu filho, Deus abençoa o seu filho. Porque a mãe tem autoridade sobre o filho. Os pais têm autoridade sobre o filho. Para abençoar, para amaldiçoar também, como nos diz a Escritura. Então, que eu desejar uma paz do Senhor Jesus, de modo especial, aos meus amados que estão me vendo agora. Vou fazer 13 anos de padre, agora no dia 12 de dezembro, estarei, dia de Nossa Senhora de Guadalupe, Rainha Imperatriz das Américas, estarei fazendo 13 anos de padre, graças a Deus. Sou muito feliz porque sou sacerdote desta igreja una, santa, católica e apostólica, a verdadeira e única igreja fundada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta esposa sem ruga e sem mancha, como diz a palavra do Senhor, a esposa do Senhor, a igreja do Senhor. Então estou muito feliz de estar aqui neste lugar santo, neste lugar sagrado, onde o nome do Senhor é invocado. Meu amado irmão, minha amada irmã, o tema do acampamento, quebrando as muralhas. Quebrando as muralhas. E pelo poder da oração, a pregação agora das 9, pelo poder da oração, derrubamos as muralhas que nos impedem de viver a santidade. Meus amados, primeiro, para que eu possa seguir algo, um exemplo, para que uma pessoa possa estar habilitada a dirigir, ela primeiro tem que saber, conhecer as leis de trânsito. Não tem como uma pessoa receber a chave de um carro, entrar num carro e sair dirigindo. Ela tem que conhecer as leis de trânsito para obedecer. Eu só obedeço aquilo que eu conheço. Para que eu seja santo, é necessário saber o que é ser santo. O que é santidade? Porque o tema da nossa pregação, neste momento, pelo poder da oração, derrubamos as muralhas que nos impedem de viver a santidade. Mas o que é ser santo? Algumas pessoas têm uma noção de santidade que não é a noção bíblica, que não é o que nos diz a palavra de Deus. Vejam, santo, a palavra santo, vem de kadosh, K-A-D-O-S-H, kadosh. Os irmãos sabem que o Antigo Testamento foi escrito na língua dos hebreus, dos judeus, foi escrito em hebraico. O Novo Testamento foi escrito em grego, embora os apóstolos falassem o aramaico e na oração o hebraico, mas o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, kadosh, K-A-D-O-S-H. O que significa kadosh na Bíblia, na língua dos hebreus? Kadosh significa separado, reservado. Este é o significado de ser santo, separado. Algumas pessoas dizem, como padre eu posso falar isso com toda a autoridade. Muitas pessoas que vêm confessar dizem assim: padre, eu não consigo, padre, ser santo. Padre, eu não consigo viver a santidade. E realmente, irmãos, se nós fôssemos olhar pelo que nós conhecemos de santidade, o que é ser santo, seria impossível. Porque todos nós somos pecadores. São João, na sua primeira carta, no capítulo 1, ele diz: quem diz que não tem pecado é mentiroso. Então todos nós somos pecadores. Somos pecadores.
Então muitas pessoas falam: mas padre, é impossível ser santo, porque o pecado, e é claro, o rei Davi nos diz também no Salmo 50, o pecado está sempre à minha frente, está sempre à minha frente. Esses dias eu fui numa banca de jornal, de revista, comprar uma revista, um semanário. Mas irmãos, até eu chegar lá na revista, tinha tanta revista de mulher pelada. O pecado está sempre à nossa frente, irmãos. É bíblico. Sobretudo no mundo que nós vivemos, que é um mundo hedonista, que busca o prazer pelo prazer. Então realmente se torna difícil. Porque como Davi nos diz, olha, o rei Davi viveu por volta de 1000 anos antes de Cristo. Mais de 3000 anos atrás. E ele já escrevia no Salmo 50, o pecado está sempre à minha frente. Então, meus amados, nós somos pecadores. O pecado está sempre à nossa frente. O diabo, o demônio, está sempre tentando nos envenenar. São Pedro nos diz, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 8, ele diz: sede sóbrios e vigiai. Devemos estar em vigilância. Por quê? Porque o pecado está sempre à minha frente. Está em vigilância. O vigia é aquela pessoa, o vigilante é aquela pessoa que está acordada. Se você paga, por exemplo, uma pessoa para vigiar a sua rua, a sua casa, a sua propriedade, o que deve o vigilante fazer? Vigiar, está acordado. Qualquer barulhinho, ele já vai ver o que aconteceu, já vai constatar o que aconteceu. Então, meus amados, o apóstolo Pedro nos diz na sua primeira carta, 5:8, ele diz: sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, ou seja, não é o nosso amigo, é o nosso adversário, inimigo de Cristo e nosso inimigo, que é o demônio, o diabo, Satanás. Às vezes, nas pregações, tenta-se colocar o demônio como algo não tão mal assim, até pelos nomes engraçados que se dá a ele. Não, é Satanás, é Lúcifer. Para que eu possa lutar contra o meu inimigo, eu tenho que saber quem é o meu inimigo. Se alguém fala: padre, olha, alguém odeia o Senhor e está tentando contra a sua vida, quem é essa pessoa? Como se chama? Para que eu possa conhecer, para que eu possa estar em vigilância. Então São Pedro nos diz: sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, está ao redor de vós, rugindo, tentando nos assustar. Porque é isso que o demônio faz. Ele tenta nos assustar. E uma pessoa assustada não consegue ter discernimento, não consegue reagir. Se você, por exemplo, você entra numa casa, vai visitar uma pessoa e tem um cachorro naquela casa, um cachorro bravo, e você entra naquela casa e o cachorro vem, geralmente você fica paralisado. Você tem medo, medo paralisa. Não reage, você não reage. Então São Pedro nos diz que o diabo, ele está ao nosso redor rugindo, como um leão feroz. O demônio não brinca de ser demônio, procurando a quem devorar. E São Pedro diz: resistam, firmes na fé. Então o pecado está sempre à nossa frente, irmãos. Sempre à nossa frente. Às vezes até na missa, na igreja. Um dia estava celebrando um casamento e a moça veio proclamar a palavra. E eu percebi que a igreja ficou um pouco assim, aqueles comentários. E eu fiquei observando o que está acontecendo na igreja. A moça que veio proclamar a palavra de Deus, que é um absurdo, não é? Cada momento tem a roupa adequada. Eu poderia vir pregar hoje aqui, por exemplo, de shorts, de tênis, enfim. Cada momento tem a sua roupa adequada. E a moça veio e ela aqui na frente estava mais bem vestida do que o padre. Mas quando ela deu a volta para proclamar a palavra, meu Deus do céu. Meus queridos, o pecado está sempre à nossa frente. Nós temos que estar em vigilância. Então muitas pessoas vêm e falam sofrendo. Eu entendo o sofrimento das pessoas. Padre, olha, é muito difícil ser santo, viver a santidade. Porque a noção que nós temos de santidade não é a que está na palavra de Deus. Kadosh, separado, reservado. Ser santo, a não ser quando nos tratamos
quando se trata de Deus, Ele sim é o santo, é o justo, é o imaculado, sem defeito, puro, santo, santíssimo, o santo dos santos. Mas a nós, humanos, não. Santo não é aquele que não tem pecado, porque São João nos diz, na sua primeira carta, capítulo 1, quem diz que não tem pecado é mentiroso. Então santo, meus amados, é aquele, lembrando da palavra kadosh, é aquele que é separado, aquele que é reservado, para quem? Para Deus. Nós somos o povo separado de Deus, nós somos o povo santo de Deus. Nós temos pecados, claro, o pecado está sempre à minha frente. Quem diz que não tem pecado é mentiroso. Por isso que necessitamos de confissão. De confissão. Por isso que o Senhor Jesus instituiu o sacramento da confissão na sua igreja. Porque todos nós somos pecadores. O Papa também ele se confessa, porque ele também é pecador. Então, irmãos, todos nós temos pecados. Então algumas pessoas falam: padre, eu nunca vou conseguir ser santo, porque eu tenho pecado, eu não consigo. Irmãos, mas aí que está a grandeza de Deus. Ele nos santifica. São Paulo fala isso claramente. Em 2 Coríntios 4 ele diz: Deus colocou esse amor, esse poder, essa glória. Nós cantamos agora há pouco. Derrama o teu poder aqui, derrama a tua unção aqui, derrama a tua graça aqui, derrama o teu amor aqui, Senhor, sobre mim, dentro de mim, Senhor. Plenifica-me, Senhor, com a tua graça, apesar de ser pecador. Então, santo não é aquele que não tem pecado, irmãos. Os próprios santos nós amamos, a não ser a Santíssima Virgem Maria, que é imaculada. Ela foi preservada do pecado, não pelos méritos dela, porque ela também foi criatura, mas pelos méritos do seu Filho Jesus Cristo. A Santíssima Virgem Maria, ela foi imaculada quando apareceu em Lourdes a Bernadette, na França. Nossa Senhora, quando se revelou, ela disse: eu sou a Imaculada Conceição. Maria, ela foi preservada do pecado original, não pelos méritos dela, mas pelos méritos daquele que seria gerado no seu ventre, o Santo dos Santos, o justo, o Kadosh por excelência, o santo, o imaculado. Então Maria se tornou imaculada, foi gerada imaculada no ventre de sua mãe Santana, pelos méritos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas nós não, todos nós somos pecadores, necessitados do perdão, da misericórdia do nosso grande Deus e Senhor Jesus Cristo. Esses dias uma pessoa, um irmão, 48 anos que não se confessava, 48 anos, irmãos, que não se confessava, me procurou. Eu tenho 40, quer dizer, quando ele deixou de confessar, 8 anos depois, eu iria nascer. Você não tem noção, irmãos, a alegria do meu coração. A alegria do meu coração. Porque quando eu nasci, aquele homem já fazia 8 anos que ele não celebrava a Páscoa, que ele não confessava, que ele não recebia Jesus na Eucaristia. 48 anos sem Páscoa. Meu Deus, como aquela alma estava doente, estava aflita, desesperada, necessitada de Deus. E ele confessando, e eu louvando ao Senhor, agradecendo, ouvindo a sua confissão e agradecendo ao Senhor Todo-Poderoso pela graça que Ele me dava de ouvir aquela confissão, de perdoar aquele pobre homem. Aquele homem, naquele momento que ele se ajoelhou para receber a absolvição sacramental, ajoelhava-se ali um pecador. Quando se levantava, após a absolvição, levantava-se um separado. Alguém que estava sendo separado para Deus, alguém que estava sendo consagrado a Deus. Ele estava rompendo com o mundo. Separado é isso, irmãos, é romper com o mundo. Romper com este mundo pecaminoso no qual nos encontramos, onde os valores do Evangelho cada vez mais são desprezados, até mesmo entre nós cristãos. Até mesmo entre nós cristãos. Falar de santidade hoje, para algumas pessoas, até mesmo pessoas de igreja, e até mesmo para alguns sacerdotes, infelizmente, falar de santidade, falar de castidade, parece uma coisa, olha, ultrapassada. Não, o mundo não é, o mundo mudou, claro que mudou.
Em alguns aspectos mudou para melhor. Olha os meios de comunicação. Glória a Deus. Temos que glorificar a Deus pelas coisas boas do mundo hoje. Mas também temos que denunciar as coisas ruins que acontecem no mundo. Então, meus amados, Kadosh, santo, é aquele que é separado. Aquele que se refugia no Senhor. Aquele que busca o Senhor. Aquele que reconhece as suas limitações. Reconhecendo as suas limitações, se aproxima do trono da graça. Não se afastando, como este irmão, 48 anos sem confissão, mas buscando as águas purificadoras da confissão. Pedindo ao Senhor, reconhecendo as suas faltas e pedindo ao Senhor o seu perdão, a sua restauração de vida. Irmãos, Deus é maravilhoso. Deus nos criou não para a morte. Deus nos criou não para a destruição. Deus nos criou para a vida, para a santificação. Diante do sofrimento, diante da dor, diante dos problemas, diante da tribulação, diante da tentação, nós temos dois caminhos. E eu vou buscar a inspiração na palavra de Deus, na palavra do Senhor. Nós temos aqui, irmãos, uma história bíblica, que para mim é uma das histórias mais tocantes, que mais me inspira. A história do rei Ezequias. Para mim, Padre Wilson, este homem Ezequias, para mim é um exemplo. Por quê? Diz a palavra de Deus, está no segundo livro dos reis, capítulo 20, que o rei Ezequias, ele estava doente. Primeiro, a cidade de Jerusalém estava sitiada. 185 mil guerreiros assírios, conduzidos pelo rei Senaqueribe. 185 mil guerreiros, irmãos. Não 1, 2, 3, 10 inimigos. Não. Algumas pessoas sentem as piores pessoas, as pessoas mais infelizes. Olha, padre, lá no meu trabalho tem uma pessoa lá no meu trabalho que tenta puxar o meu tapete, que tenta me destruir. Padre, na minha família tem um inimigo, uma pessoa da minha casa que tenta me destruir. Irmãos, Jerusalém estava sitiada, 185 mil guerreiros. Não eram 185, mas 185 mil guerreiros. Jerusalém era uma cidade pequena naquele tempo, no tempo do rei Ezequias, irmãos. Uma cidade amuralhada, os guerreiros inimigos prontos a entrar, a invadir Jerusalém e destruir a cidade santa de Jerusalém. E o rei Ezequias, doente, com uma enfermidade mortal. Estava lá numa cama. A Bíblia nos diz, isso no final do capítulo 19, porque o rei Senaqueribe, na verdade, ele afrontou o Deus de Israel. O rei Senaqueribe afrontou a Ezequias, afrontou o povo santo, olha lá, separado, o povo de Israel, e afrontou o Deus de Abraão. Meu irmão, minha irmã, quando o inimigo ousa afrontar o Deus de Abraão, o Salmo 67 nos diz que Deus se levanta do seu trono. E quando Deus se levanta do seu trono, o céu se enche de sua glória e o inferno treme de medo. O inferno estremece, porque quando Deus tremendo de Abraão, Isaque e Jacó se levanta do seu trono, irmãos, o poder vai agir. A Bíblia diz que Jerusalém estava sitiada, 185 mil guerreiros. A população de Jerusalém amedrontada. E agora? O rei Ezequias, que deveria ele motivar o povo, incentivar o povo, animar o povo, estava numa cama, quase morto. E aí? E agora, Jerusalém? O que vai acontecer, Jerusalém? Senaqueribe perguntava: onde está o teu Deus? Cadê o teu Deus? E Senaqueribe gritava, como um louco insensato, que ele havia destruído muitas outras cidades, e os habitantes daquelas cidades
também haviam invocado os seus deuses. Mas Senaqueribe não contava com algo tremendamente verdadeiro. Sim, os habitantes das outras cidades que caíram debaixo do poder de Senaqueribe, dos assírios, invocavam deuses falsos, deuses mortos. Mas o Deus de Israel é o Deus tremendo, é o Deus poderoso, é o único Deus verdadeiro. É o único, não há outro Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Lembramos de Míriam, irmã de Moisés. Logo depois que o mar se fechou, lá no deserto do Sinai, quando Faraó e o seu exército foram aniquilados, Míriam, irmã de Moisés, com um pandeiro na mão, saiu no meio do acampamento dos hebreus, cantando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E as mulheres cantavam. A irmã que estava conduzindo a oração lembrava justamente isso. Quando a arca da aliança estava ao redor da cidade de Jericó, a muralhada, intransponível Jericó, os levitas, os cantores estavam à frente, cantando, tocando ao Senhor Todo-Poderoso. Senaqueribe não contava que o Deus que estava protegendo a cidade de Jerusalém era o único Deus verdadeiro. Não há outro Deus além do nosso Deus. E diz a palavra de Deus que quando os assírios foram dormir, Deus mandou apenas um anjo, irmãos. Apenas um anjo. E um anjo só foi suficientemente capaz de destruir um exército de 185 mil guerreiros. Por quê? Porque o nosso Deus é o Deus dos hebreus. O nosso Deus é o Deus poderoso. O nosso Deus é o Deus tremendo de Abraão. Aleluia. Meus amados, minhas amadas, quando Senaqueribe acordou, coitado de Senaqueribe, grande foi a sua surpresa. Seus 185 mil guerreiros, estavam mortos. Só ele escapou. Porque algo terrível iria acontecer com ele, Senaqueribe. Quando ele percebeu que ele não conseguiria vencer aquela cidade, porque o Deus que era invocado naquela cidade de Jerusalém era o Deus único e verdadeiro, ele fugiu. E a Bíblia diz que ele encontrou a morte nas mãos dos seus 2 filhos. Os seus 2 filhos o mataram de uma maneira terrível. Por quê? Porque Senaqueribe afrontou o Deus poderoso. Ezequias, voltando para Ezequias, iniciando agora o capítulo 20. Ezequias estava numa cama, quase morto. O profeta Isaías entra na casa de Ezequias, no quarto de Ezequias. O profeta Isaías olhou para ele e falou: Ezequias, põe em ordem a tua casa, homem. Coloque em ordem a tua casa, porque tu vais morrer. Tu não vais viver. Legal, Isaías, não? Tu vais morrer. Coloque em ordem a tua casa. Saiu do quarto. A Bíblia diz que depois que Ezequias ouviu essas palavras do profeta Isaías, ele estava deitado, ele voltou-se para a parede, começou a chorar compulsivamente e a pedir: Senhor, lembra-te, eu sou fiel a ti. Lembra-te, eu sou o teu ungido. Lembra-te de mim, Senhor. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Eu quero viver, Senhor. Eu quero viver. Lembra-te de mim, Senhor. Lembra-te de mim. Assim também, nós, pecadores, devemos fazer como Ezequias. Nós que somos chamados a viver a santidade, separados do mundo, mesmo quando sabemos que estamos prestes a cair, porque o pecado está sempre à nossa frente, clamar como rei Ezequias: Senhor, eu não quero pecar, ajuda-me, Senhor. Tu és o Deus poderoso, Tu és o Deus de Abraão. O Senhor abriu o mar vermelho. Que Deus é esse tremendo, irmãos? Que apenas com o sopro dos seus lábios Ele abre o mar e faz o seu povo passar a pé enxuto.
Que Deus tremendo é esse, irmãos? Que quando o povo de Israel teve sede, Ele fez com que seu servo Moisés tocasse com seu cajado aquela pedra, e o Deus poderoso fez sair água da rocha. Que Deus tremendo é esse? Quando o povo teve fome no deserto, Ele fez cair o maná, aquele pão, aquele alimento que saciou o povo. Que Deus tremendo é esse, irmãos? Que faz uma virgem dar à luz, conceber um filho, permanecendo virgem, e mesmo dando a luz ao seu filho, permanece virgem. É o Deus que Ezequias invocou. Diz a palavra que ele chorou na presença de Deus. Meu amado, chore na presença de Deus. Quando você sentir que as muralhas não estão caindo ainda, que você não está conseguindo vencer, que você não está conseguindo conquistar, chore. Quando você sentir que o pecado está à sua frente, que o demônio, como nos diz Pedro na sua carta, está rondando a sua vida, a vida da sua família, está rondando a sua afetividade, as suas finanças, clama como Ezequias, chora na presença do Senhor. Eu sempre digo lá na minha igreja, lá na minha paróquia, quando você, irmão ou irmã, olhar do seu lado e ver um irmão ou uma irmã chorando, deixa. Se estiver passando mal, vai cair. O máximo que vai acontecer é desmaiar. Desmaiou, a gente leva para o hospital. Deixa o irmão chorar. Porque sempre tem aquele curioso, né? O irmão está chorando, a irmã está chorando na igreja. O que aconteceu? Fala, o que aconteceu? Não chora. Deixa a pessoa chorar, meu Deus. Ezequias também chorou na presença de Deus. Muitas vezes, irmãos, infelizmente, na nossa igreja, nós não estamos acostumados, habituados a demonstrar os nossos sentimentos. Chorar muitas vezes se torna fraqueza, não sei. E as pessoas se assustam. Não deveria ser assim. Deveríamos ter mais espontaneidade, mais liberdade na igreja. De chorar se queremos chorar. De gritar se queremos gritar. De ficarmos em silêncio se queremos ficar em silêncio. Nos prostrar se queremos nos prostrar. Deixemos as pessoas serem tocadas pela graça do Senhor, da maneira que o Senhor assim quiser. Voltando para Ezequias. Ezequias chorava, e falava, Senhor, eu não quero morrer. Então você também, meu amado, minha amada, como diz hoje o tema da nossa pregação, pelo poder da oração, derrubamos as muralhas que nos impedem de viver a santidade. Então chore como Ezequias, chegue às lágrimas como Ezequias, e apresente ao Senhor a sua vida, o que você está sentindo, o que você está passando. A Bíblia diz, olha que lindo, glória a Deus. A Bíblia diz, Deus ouviu o clamor de Ezequias. Deus viu as lágrimas de Ezequias. Isaías ainda não tinha saído, quando o Senhor Deus falou, Isaías, volta. Fala com o meu servo Ezequias o seguinte. Deus diz, eu vi, olha que lindo isso aqui. Deus diz, eis o que diz o Senhor Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Irmãos, o nosso Deus vê, o nosso Deus ouve. Nós não adoramos um Deus morto, como alguns nos atacam. E infelizmente muitos católicos não conseguem reagir. Por quê? Não conseguem viver a fé. Não conseguem expressar a fé nesse Deus poderoso. Muitos ficam quietos. Quando nós somos atacados porque adoramos imagem, porque adoramos Maria, porque adoramos Jesus morto e Ele está vivo. E muitos católicos, irmãos, infelizmente, não sabem defender a fé, porque não vivem essa fé. Ninguém fala isso para mim. Por quê? Porque eu adoro o Deus vivo. Eu sei em quem coloquei a minha esperança e não ficarei decepcionado, como nos diz o apóstolo Paulo.
Deus vê, o nosso Deus vê. Uma palavra que eu não gosto, mas eu não gosto, e essa palavra deveria ser aniquilada, apagada do dicionário do cristão, eu acho. Quantas vezes que eu ouço cristãos falando: ai padre, olha, eu acho, por exemplo, uma cura é proclamada no altar, e a pessoa fala: ai padre, eu acho que a cura é para mim. Perdeu, meu querido, perdeu, minha querida. Espera o próximo bonde, que esse aqui você já perdeu. Você acha? A Bíblia diz: quando eu duvido no meu coração, eu já perdi a bênção. Eu já perdi. Ai padre, olha, eu acho que eu fui curado. Olha, não foi. Não foi. Ou você crê, ou você não crê. Em Apocalipse 3, o Senhor Jesus, Ele diz: quente ou frio, morno, Deus vomita da boca. Para mim não existe coisa mais nojenta do que vômito. Não existe, para mim, não existe. E a palavra de Deus compara aquele católico que vive na tibieza, que vive, sim, não, mais ou menos, como um vômito. Meu Deus, coisa nojenta. E vômito tem que ser jogado para fora. E é assim que diz a palavra: quente ou frio, morno, Deus vomita da boca. Não eu acho, eu creio. Não eu acho, eu creio. E falar com autoridade, irmãos. Nós temos que aprender a falar com autoridade. A Renovação Carismática Católica, eu conheci, falo para vocês com todas as letras. Eu conheci o Senhor Jesus Cristo na Renovação Carismática Católica. Porque eu não conhecia Jesus. Glória a Deus. Eu não conhecia o Senhor Jesus. Eu não conhecia, irmãos. Eu não conhecia. Eu era católico. Católico relaxado, safado, sem vergonha, preguiçoso. Ler a palavra de Deus? Imagina ler a palavra. Eu ganhei uma Bíblia na minha primeira comunhão, estava lá dentro de uma gaveta guardada. Para que uma Bíblia dentro de uma gaveta? Bíblia dentro de gaveta não serve para nada. Bíblia tem que estar nas minhas mãos, diante dos meus olhos, para que lendo a palavra eu possa sentir ela penetrando no meu coração, na minha vida. Meus amados, a Renovação Carismática Católica, infelizmente, e aqui não existe lugar melhor para falar isso, falo com tristeza e oro todos os dias por este movimento, que é obra do Espírito Santo na igreja, não tenho a menor dúvida, porque é aprovado pela igreja. O Senhor Jesus, Ele diz em Mateus 16 a Pedro: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, o que ligares na terra será ligado no céu, o que você desligar na terra será desligado no céu. E a Renovação Carismática Católica é um movimento aprovado pelo Papa, portanto é aprovado pelo sucessor de Pedro. E se é aprovado pelo Papa, sucessor de Pedro, porque no céu recebeu o aval. Então, meus amados, a renovação infelizmente perdeu muito do seu fervor inicial. Eu lembro do início da Renovação Carismática. Morei 5 anos aqui pertinho, aqui em Aparecida, juntinho do santuário de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Fui seminarista durante 5 anos aqui em Aparecida. Depois eu fui para Jundiaí, lugar que amo. E aqui eu lembro que quando eu fui fazer aquele seminário de vida no Espírito Santo, eu fiquei encantado, irmãos. Eu fiquei encantado. Primeiro, na porta, uma irmã me recebeu falando: Jesus te ama. Eu não sabia o que responder para ela. Eu fiquei olhando para ela, ela olhando para mim, igual cara crachá. Olhando para ela, respondo o quê? Irmãos, nunca ninguém tinha falado isso para mim, uma frase tão simples, mas tão poderosa, tão forte, tão profunda: Jesus te ama. E nunca ninguém tinha falado isso para mim. Nunca ninguém tinha falado desse amor de Jesus por mim, a ponto de morrer naquele madeiro de cruz, para me dar a salvação, para comprar a minha e a sua salvação. Eu estou salvo em Jesus Cristo. Você está salvo em Jesus Cristo. Glória a Deus. Meus amados, aplauda o Senhor. Meus amados, e eu lembro que naquele seminário de vida no Espírito Santo, eu fiquei encantado. Começaram a falar do Espírito Santo, dos carismas do Espírito, orar em línguas, eu olhava para um lado, olhava para o outro. Eu cheguei agora há pouco, vendo os irmãos aqui orando, cantarolando em línguas. Que maravilha, que lindo, meu Deus.
Que maneira linda de adorar a Deus. Oh, meu Pai, o Espírito Santo é dinâmico. Ele não é estático, não existe uma maneira única de adorar a Deus, não existe uma maneira única de louvar o Senhor, mas o Espírito Santo é Ele quem fala em nós, é Ele quem age em nós. Que maneira linda de adorar e glorificar o nome santo do nosso Deus. Eu fico emocionado. Eu estava no meu cantinho ali, mas estava chorando, tranquilo, mas as lágrimas começaram, porque eu me emociono com as coisas de Deus. Eu não tenho medo, como padre, olha, eu falo, eu não tenho medo de expressar os meus sentimentos. Eu não tenho medo, não tenho vergonha de chorar quando eu celebro a Santa Missa. Eu não tenho vergonha de chorar quando o louvor penetra no meu coração e eu sinto a presença doce do Espírito Santo de Deus. Eu não tenho vergonha disso, não. Eu não seguro os meus sentimentos. Eu não seguro. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, voltemos ao primeiro amor. Mas voltemos então à palavra. O rei Ezequias orou, chorou, e Deus disse: Isaías, volta, fala para Ezequias: eu vi a tua oração, Ezequias, eu ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas, eu ouvi a tua oração. Deus curou Ezequias e ainda deu mais 15 anos de vida. Que Deus maravilhoso é esse? Então, meus amados, quando você sentir que as muralhas não estão caindo, que você não está conseguindo vencer o tentador, que você está prestes a sentindo, como Pedro nos diz, que ele está se aproximando de você, neste momento, chora, se jogue aos pés do Senhor, se humilhe diante do Senhor, rasga o teu coração diante do Senhor, como Ezequias fez. Ele rasgou o seu coração, e ele era rei, ele não ficou preocupado, o que vão falar de mim. Ele chorou sem medo, ele expressou a sua dor sem medo. Assim você também, meu amado, minha amada, as muralhas têm que cair. Peça ao Senhor isso, chore na presença de Deus. Fala para o Senhor: Senhor, eu sou teu. Quando você fala: Jesus, eu sou teu, há uma música linda da Renovação, muito antiga, que falava justamente isso. Eu sou teu, eu sou teu. Linda canção. Você é separado, Kadosh, você é separado, mesmo pecador, mesmo fraco, mesmo doente, como Ezequias, você chore, fala para o Senhor: Senhor, eu não consigo, me ajuda, meu Pai, me ajuda, ajuda-me, Pai. Uma vez, eu ainda seminarista, lá em Jundiaí, não era padre ainda, no último ano de teologia. Um dia, no domingo à noite, eu estava estudando, porque segunda-feira tinha que entregar trabalho, prova, alguma coisa assim. Mas eu estava estudando. Domingo cheguei da pastoral, porque seminarista geralmente trabalha em alguma paróquia. E voltei para o seminário, fui lá para o meu quarto, estava lá sentado, abri o livro, estava lendo, estudando alguma coisa, não lembro o que eu estava estudando. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é que naquele momento que eu estava estudando, irmãos, primeiro, eu creio no mundo espiritual. Eu creio que há anjos, porque a Igreja Católica, pautada na palavra, na autoridade da palavra, nos ensina isso. Existem os anjos, e existem os anjos caídos, os anjos que caíram do céu. No passado havia uma novela que falava isso, né? O anjo que caiu do céu. Eu falava: que título horrível, tenebroso, nojento de novela. Porque o anjo que eu sei que caiu do céu, como nos diz o livro, o Evangelho de São Lucas, o anjo que caiu do céu foi o diabo, o demônio. Então, se caiu do céu, não é mais anjo, é um demônio. É um demônio. Então, meus amados, estava estudando quando eu senti uma presença maligna, tenebrosa ao meu lado. Eu parei de estudar, eu sentia a respiração, uma respiração ofegante aqui, do meu lado direito. Eu sentia, irmãos, eu sentia aquela respiração, aquele ar quente que saía daquele ser que estava ali do meu lado. Eu senti uma coisa terrível, tremendamente ruim ao meu lado. Naquele momento, a Bíblia estava aqui, o crucifixo logo aqui, peguei o crucifixo, peguei a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, a Bíblia, é a espada do Espírito Santo, como nos diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6.
Por isso que católico que não ama a palavra não tem condições de entrar para a batalha espiritual, porque a espada do Espírito Santo é a palavra de Deus. Então, meus amados, quando eu senti aquela presença maligna do meu lado, mas eu senti, irmãos, senti. Naquele momento segurei a palavra de Deus, segurei o crucifixo e invoquei a presença dos anjos. Porque o Senhor, Ele promete, no Salmo 33, que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que teme e espera no Senhor. Naquele momento, meus amados, eu invoquei a presença dos anjos. São Miguel Arcanjo, pedi: vem em meu auxílio agora, São Miguel. Vem com os teus anjos agora. Eu preciso, neste momento, que o Senhor combata a meu favor. Vem, São Miguel Arcanjo, vem me ajudar. Vem agora aqui neste lugar. Toma conta agora deste quarto, com os teus anjos fiéis, com os teus anjos de luz. Meus amados, naquele momento, irmãos, aquele ser maligno que estava do meu lado, senti indo embora. Eu fechei os olhos e comecei a glorificar a Deus. Obrigado, Senhor. Glorificado seja o teu nome. Obrigado, São Miguel Arcanjo, por estar aqui ao meu lado. E eu praticamente ouvia, irmãos, o bater das asas dos anjos do Senhor no meu quarto. E mais ainda, a alegria dos anjos, porque eu havia invocado a presença deles naquele lugar. Meus amados, nós temos muitas vezes, glória a Deus, nós temos muitas vezes, essa batalha espiritual. Por isso, não desanime. Não desanime, as muralhas têm que cair como caíram em Jericó. Tem que cair, porque o mesmo Deus que Josué invocou naquele lugar é o Deus que eu invoco, é o Deus que você invoca. Nós adoramos não Deus morto, porque nós não adoramos imagem, nós não adoramos Maria, nós adoramos ao Deus de Abraão, que é o nosso Deus, é esse Deus tremendo, esse Deus maravilhoso, o grande El Shaddai. É o Deus que eu adoro, é o Deus que eu sirvo com toda a força da minha alma e do meu coração. Nós temos, glória a Deus, nós temos a história de Ezequias. Ezequias foi curado, Jerusalém foi poupada. 5 capítulos depois, nós temos a história de um outro rei. Vejam, Ezequias orou, não fugiu. Ai meu Deus, eu não consigo ser santo, então vou abandonar a igreja. Ai meu Deus, eu não consigo ser separado, eu não consigo deixar esta vida de pecado. Meu Deus, então vou abandonar. Porque o demônio, ele é muito astuto. O demônio, ele tenta nos fazer convencer de que Deus, ele não ouve a nossa oração. De que Deus não se preocupa comigo, Deus não se preocupa com você. E outra coisa o demônio diz: todo mundo faz, isso é normal. E você vai se destruindo, e você vai se afastando de Deus, e não é mais separado do Senhor, consagrado ao Senhor. Lembrando a palavra Kadosh, separado, consagrado, separado para o Senhor. E você vai se afastando. Na minha vida de padre, irmãos, quantas vezes, quanta tristeza no meu coração, e os padres, demais padres também, com certeza nas suas paróquias, devem sentir a mesma tristeza. Quantas pessoas que abandonam Deus, que abandonam a igreja. Vocês também, com certeza, na vida de vocês, no grupo de oração, na comunidade de vocês, na paróquia de vocês, quantas pessoas que abandonam Deus, que abandonam o Senhor. Vejam, Ezequias não abandonou Deus. Pelo contrário, ele orou a Deus. Ele orou a Deus. Ele não desanimou, não. Ele chorou na presença de Deus. Não desanima. Coragem, coragem. As muralhas vão cair. Luta, chora, invoca o Senhor, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Temos outra história. Ezequias não fugiu, pelo contrário, buscou o Senhor. No mesmo segundo livro dos reis, capítulo 25, outra história de um outro rei, com um nome muito parecido. Aquele lá, fiel, Ezequias. Agora nós temos a história de Sedecias. Sedecias, um outro rei também em Jerusalém. Diz a palavra de Deus que um grande exército babilônios, agora lá no tempo de Ezequias, os assírios, agora os babilônios. A Babilônia era a grande potência
naquele tempo, naquele lugar do Oriente, naquele tempo. A Babilônia tinha um rei chamado Nabucodonosor. Nabucodonosor saiu da Babilônia, onde hoje fica ali a região do Iraque, aquela região ali. Desceu até Israel, e nós temos ali que a cidade de Jerusalém, mais uma vez, sitiada. Nabucodonosor ali estava cercando aquela cidade, e o que aconteceu? O nome do rei naquele tempo era Sedecias. Ezequias chorou, clamou ao Senhor. O Senhor salvou Jerusalém, viu a oração, viu as lágrimas de Ezequias, orou e curou Ezequias. Sedecias, pelo contrário, novamente Jerusalém estava sitiada por um outro rei chamado Nabucodonosor. Agora os babilônios estavam ali cercando a cidade de Jerusalém. Sedecias, que deveria lutar, levar o povo para a vitória, animar o povo de Jerusalém, o que ele fez? Diz a palavra de Deus, no capítulo 25 do segundo livro dos reis, o que Sedecias fez? Fez uma brecha na muralha da cidade de Jerusalém, e seu exército fugiu. Por fim, Sedecias também, irmãos, olha que péssimo rei, abandonou a cidade santa, abandonou seu povo e fugiu. A Bíblia diz que os guerreiros Sedecias conseguiram fugir, mas Sedecias não. A Bíblia diz, no versículo 6, o rei foi preso e conduzido a Ribla, diante do rei da Babilônia, o qual pronunciou sentença contra ele. Veja o que aconteceu com Sedecias. Ezequias, curado, e Jerusalém, salva, poupada. A Bíblia diz aqui, em 2 Reis 25, versículo 7, que o rei da Babilônia degolou na presença de Sedecias os seus filhos, furou-lhe os olhos e o levou para a Babilônia ligado com 2 correntes de bronze. Meus amados, vejam Sedecias, ao invés de lutar, o Deus que Sedecias adorava era o mesmo Deus que Ezequias adorava. O Deus que Sedecias invocava era o mesmo Deus que havia aberto o mar vermelho para o povo passar a pé enxuto. Mas o que fez Sedecias? Desistiu, desanimou. Abriu uma brecha na muralha da cidade santa, os seus guerreiros foram embora e Sedecias fugiu também. A Bíblia diz que ali perto de Jericó, ele foi preso pelo rei da Babilônia, foi preso pelos guerreiros, foi levado à presença do rei da Babilônia, Nabucodonosor. Ele viu os seus 2 filhos sendo degolados, mortos na sua presença. Meus irmãos, é isso que acontece. Uma família destruída, quando o pai foge de Deus, quando a mãe foge de Deus. Pode ser que não aconteça o que aconteceu com os filhos de Sedecias. Talvez a mãe ou o pai que abandonam Deus não vejam seus filhos sendo degolados. Pode acontecer também na violência na qual nos encontramos. Mas os filhos podem ser assassinados de outra maneira. Ou então, os filhos sendo devorados pelo gafanhoto maldito, devorados pelo vício, pelas drogas, pelo álcool e tantas outras coisas pecaminosas. Sedecias abandonou o Senhor. Sedecias abandonou a cidade santa. Esta foi a grande loucura de Sedecias. Sedecias, por que não ficaste em Jerusalém? Sedecias, por que não invocaste o Deus vivo? Sedecias, por que não acendesse o incenso, colocasse incenso na presença de Deus? Por que Sedecias? Porque essa loucura de abandonar a cidade santa? Porque essa loucura de abandonar o Deus vivo, Sedecias? E lá, na planície de Jericó, ele encontrou a morte dos filhos, os seus olhos foram furados, e ele foi levado cativo, escravo, para a Babilônia. Meus amados irmãos, afinal, a quem
eu quero seguir? Qual é o exemplo que eu quero seguir na minha vida, nessa busca de santidade? A Ezequias, que chorou, Deus viu e ouviu, curou e deu a libertação? Ou eu quero seguir o exemplo de Sedecias, que foge de Jerusalém? Para nós, o que significa Jerusalém, meus amados? Jerusalém para nós é a igreja. Esta igreja católica, apostólica, romana, única igreja fundada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós temos que mostrar esta igreja viva. A minha igreja é uma igreja viva. Eu oro todos os dias quando eu celebro a Santa Missa. Eu clamo, meu Deus, por um avivamento poderoso nesta igreja. Apesar da resistência de tantos, mas o avivamento está chegando nesta igreja. E ninguém pode conter o avivamento bíblico e o avivamento pentecostal na nossa igreja católica, apostólica, romana. Passou o tempo de católicos frouxos. Passou o tempo de católicos desanimados, católicos frios. Passou esse tempo, irmãos. Passou esse tempo. Nós temos que mostrar, temos que ser como Ezequias, chorar sim, mas invocar o Senhor. Sair deste acampamento cheios do Espírito Santo, proclamando o senhorio de Jesus Cristo, proclamando a glória do Senhor Jesus, e proclamando que nós cremos em milagres, nós cremos em cura, nós cremos em libertação, porque o nosso Deus é o Deus que tudo age, é o Deus que tudo faz, é o Deus que tudo vê. Glória a Deus por isso. Seja fervoroso. Qual o exemplo que você quer seguir? Ezequias ou Sedecias? Qual o exemplo que você quer seguir? Ezequias ou Sedecias? Mas não responda apenas porque o padre pediu, porque de nada vai adiantar. Quando o rei Davi foi ungido pelo profeta Samuel, antes da unção de Davi, lá em Belém, na casa de Jessé, a Bíblia diz que Davi estava pastoreando ovelhas. Samuel, por ordem de Deus, levou um chifre cheio de óleo para a unção do novo rei de Israel. E diz a Bíblia que quando Samuel, o profeta, entrou na casa de Jessé, veio Eliabe, o filho mais velho de Jessé. Eliabe forte, grande. Naquele tempo os reis eram guerreiros, e era necessário que os reis fossem fortes, robustos, até para impressionar os inimigos. Entrou Eliabe, o profeta Samuel pensou, apenas pensamento humano, com certeza este será o novo rei de Israel. Deus falou para Samuel: Samuel, Samuel, não te impressiones pelo seu aspecto, porque o que o homem vê não é o que importa. O homem vê a face, mas Deus olha o coração. Então, quando eu perguntei agora, qual o exemplo que você quer seguir? Ezequias ou Sedecias? Muitos responderam, Ezequias. Mas lembre-se, vocês estão respondendo para Deus, não para mim. Porque eu estou vendo apenas a face, mas Deus vê o coração. O coração. Responda se você tem absolutamente certeza, porque de Deus não se zomba. Isso é escrito na carta aos Gálatas. De Deus não se zomba. Às vezes na igreja nós temos muito. O pregador fala, o povo responde. O pregador fala, o povo responde. E nesse momento eu fico pensando, meu Deus, será que esse povo está respondendo realmente com o coração, Senhor? Ou apenas para mostrar que está participando? Lembrem-se, de Deus não se zomba. O homem vê a face, mas Deus olha o coração. Deus olha o coração. Meus amados, sejamos de Deus. Sejamos do Senhor. Não abandonem Deus. Não abandone a igreja, a nossa igreja, esta igreja santa, essa igreja do Senhor. Sejamos católicos fervorosos. Como eu falei, eu creio e oro pelo avivamento bíblico na igreja. Eu oro pelo avivamento pentecostal na igreja. Pentecostes não foi um acontecimento de 2000 anos, apenas em Jerusalém. Pentecostes é para todos os dias e para toda a igreja. Para cada dia da nossa vida e para toda a igreja. E nós temos que incendiar o mundo com esse poder de Deus.
Meus amados, eu creio e espero no Senhor que haja o grande avivamento bíblico na nossa igreja católica. Este é o avivamento que eu oro ao Deus poderoso. Ame esta palavra, leia esta palavra. Uma vez, vejam como, irmãos, muitas pessoas têm uma visão distorcida do católico, por culpa de muitos católicos, na verdade. Uma vez eu estava lá em Jundiaí, fui num restaurante, numa lanchonete, e eu não estava com roupa clerical, estava com roupa civil. E lá no restaurante, aquele restaurante que você fica no carro, e a pessoa vem até você, pergunta o que você quer, você pede ali, continua no carro, e depois a pessoa traz o lanche. E eu fiz o meu pedido, estava com roupa civil, não estava com roupa clerical, ou seja, roupa de padre. E eu tenho sempre a Bíblia no meu carro, junto ali da minha cama, na minha mesa de trabalho. Eu não me afasto, mas de maneira alguma, da espada do Espírito Santo. Jamais. Tirar essa palavra de mim é tirar o fôlego da vida de mim. Meus amados, aleluia, glória a Deus. Veja, meus amados, eu estava lá esperando o meu lanche, o rapaz trouxe o lanche, eu estava lendo a Bíblia. Enquanto eu estava esperando, nada melhor do que, ao invés de ficar perdendo tempo, fiquei lendo a palavra do Senhor. Estava lendo inclusive o livro do profeta Daniel. O rapaz chegou, colocou meu lanche e falou assim: moço, eu gostei do moço, né? Moço, moço, posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Você é crente? Ele perguntou. Qual foi a minha resposta? Sim, sou crente, graças a Deus. Católico, apostólico, romano, graças a Deus. Mas crente sim, claro, claro. Existe alguém aqui que não seja crente em Jesus Cristo? Existe alguém aqui? Se não é crente, está fazendo o que aqui? Somente quem é crente em Jesus Cristo, que crê que esta palavra é inspirada pelo Espírito Santo. Somente quem é crente em Jesus Cristo, crê que o pão é mudado em carne e o vinho é mudado em sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somente quem é crente em Jesus Cristo crê que existe um céu maravilhoso nos esperando após a morte. Somente quem é crente em Jesus Cristo. Então quando ele perguntou, eu respondi: sim, sou crente, católico, apostólico, romano, graças a Deus. Aí ele: tá bom, foi embora. Não precisei falar que eu era padre. Eu quis, naquele momento, me sentir católico. Eu sou feliz porque eu sou padre. Vocês não têm noção. Eu sou o padre mais feliz do mundo. Sou o mais feliz do mundo. Mas naquele momento, irmãos, naquele momento, eu quis mostrar a minha alegria. Porque antes de ser padre, eu fui batizado católico, apostólico, romano, graças a Deus. Então naquele momento eu quis mostrar a minha alegria por ser católico, apostólico, romano, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Então, meus amados, sejamos de Deus. Sejamos de Deus. Sejamos o povo avivado. Oremos. Não desanime. Às vezes você se sente mal, se sente deprimido por causa de um pecado que você cometeu, ou um vício que você não consegue. Você faz aquele propósito, mas você não consegue, meu Deus, cair novamente. Levante-se. Levante-se. O Senhor, Ele retira o pobre do monturo, do lixo, e faz o pobre sentar-se no trono dos poderosos, como diz o Salmo. Deus, Ele arranca você dessa situação. Creia no Senhor, busque o Senhor, busque ser separado, irmãos. Não melhor do que os outros. Separado não significa que eu não quero mais aproximação com ninguém, não quero mais amizade com ninguém, de maneira alguma. Porque o Senhor Jesus diz que nós cristãos devemos ser sal da terra e luz do mundo. Ora, só existe luz onde existe trevas. Senão não tem sentido a luz. Só existe luz, ela só resplandece onde existe trevas. Então não é porque eu sou separado, lembrando da palavra Kadosh, Kadosh, separado, porque eu sou de Deus, que eu não devo estar junto das outras pessoas. Pelo contrário, eu devo estar junto das pessoas. Não com as pessoas, mas junto dessas pessoas. Para que através da luz do Senhor que está em mim, eu possa levar essas pessoas também a abandonar as trevas do pecado e do erro, para também contemplarem a experiência, contemplarem a luz
e fazer a experiência desse Deus maravilhoso e fiel. Sejamos de Deus, sejamos de Deus, sejamos separados, sejamos do Senhor. Muitos, infelizmente, abandonam a igreja. Voltando um pouco que falei, muitos abandonam a igreja. Às vezes, sempre falo isso na minha paróquia, porque infelizmente eu vejo com frequência. A menina é de igreja, às vezes até do ministério, prega, menina de Deus, jovem de Deus, arruma um namorado que não é de Deus, que é do mundo no sentido dessa sociedade pagã, não porque o mundo é maravilhoso, o mundo é criação. Deus, quando criou o mundo, Deus viu que era bom, mas quando falamos do mundo, é essa sociedade pagã na qual nos encontramos. E a menina de Jesus, fiel, ministra da palavra, da louvor, ou ministra da palavra de Deus, a menina não vem mais à igreja. Olha, irmãos, como padre, eu tenho um termômetro para identificar se a pessoa está fervorosa ou não. Por exemplo, na minha paróquia nós temos 3 missas no domingo, às 7 da manhã, às 10 da manhã, e a missa da noite, que é a chamada missa de cura e libertação. Toda missa é de cura e libertação, depende do coração da pessoa. Mas, à noite, procuramos chamar missa de avivamento, porque é uma missa mais avivada, cantamos louvores a Deus, é bem mais demorada do que as outras. Eu percebo assim, a jovem, ela está nessa missa da noite, e ela canta, ela louva, ela se emociona, ela chora na presença de Deus, ela canta louvores ao Senhor, ela adora Jesus Cristo. Ela arruma um namorado. Ela não vem mais na missa da noite, ela vem na missa das 10. Porque a missa das 10, não que não seja de cura e libertação, toda missa é cura e libertação, mas a missa das 10 é uma mais curta. Da noite demora muito, né, padre? Demora demais, padre. O senhor fala muito, canta muito. Então, eu vou na das 10, que é mais rápida. Já começa. Não que todos que frequentam a missa das 10 lá na minha paróquia sejam assim, mas é um termômetro para alguns. Para alguns. Depois não vem mais a missa das 10. Vem a das 7. Porque é a missa mais rápida. 1 hora mais ou menos, porque depois tem outra missa e tem isso, enfim. Depois, a missa das 7. Depois eu não vejo mais a irmã na igreja. Não vejo mais. E pergunto aos meus irmãos: irmãos, vocês, onde está aquela nossa irmãzinha fulana, que era tão fervorosa aqui na igreja? Ih, padre, ela não vem mais à igreja. Mas por quê, meu Deus? O que aconteceu? Padre, ela arrumou um namorado. E agora o namorado não é da igreja. E o namorado pediu que ela fizesse uma escolha. Ou a igreja, ou ele. Ou Jesus, ou ele. Isso acontece com muita, mas muita frequência, vocês não imaginam. E ela escolheu Jesus Cristo? Escolheu o seu Salvador? Não. Escolheu quem? Ele, o namorado. Irmãos, guardem isso. Um relacionamento, seja ele namoro, noivado ou casamento. Um casamento que não tem como alicerce a rocha, como diz Mateus capítulo 7, a rocha que é Jesus Cristo, não será um relacionamento falido, já é um relacionamento falido. Um relacionamento, seja ele namoro, noivado ou casamento, que começa sem Deus, com certeza, o gafanhoto vai entrar neste relacionamento e todo tipo de pecado vai acontecer neste relacionamento. Meus amados, sejamos de Deus, sejamos do Senhor. Não abandonemos o Senhor. Por mais difícil que seja a caminhada, por mais dolorosa que seja a cruz. Eu sei, meu amado, que você carrega uma cruz pesada. Eu sei, minha amada, que você carrega uma cruz pesada. E eu choro com você quando você chora. A sua alegria é a minha alegria. Sua tristeza é a minha tristeza. As suas lágrimas são as minhas lágrimas. Porque São Paulo nos diz em Romanos 12, que nós devemos chorar com os que choram e nos alegrar com aqueles que estão alegres. A tristeza de um cristão é a tristeza de toda a igreja. A alegria de um cristão é a alegria de toda a igreja. Portanto, meu amado, minha amada, busca o Senhor. Não desanime. Seja de Deus. Seja do Senhor. Seja separado. Junto das pessoas. Levando luz para as pessoas. Mas seja de Deus.
Seja separado. Renuncia a tudo aquilo que estiver te afastando de Deus, mesmo que te dê prazer. Renuncia. Fala, não, o meu Salvador morreu por mim. O meu Salvador me amou naquela cruz. Irmãos, eu lembro, numa ocasião estive em Jerusalém, e entrando na igreja do Santo Sepulcro, subindo a uma escada, a igreja onde está o túmulo de Jesus, o túmulo que foi de Jesus, né? Porque Jesus não está mais lá. Eu subi naquela escada, e lá existe um lugar, uma pedra, e nesta pedra foi fincada a cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Confesso para vocês, que quando eu toquei aquela pedra, meus amados, mas eu caí em lágrimas, mas eu chorei copiosamente. Por quê? Ajoelhado, tocando aquela pedra fria, eu senti o meu coração bater forte, por amor ao meu Senhor, ao meu Salvador. Ele me amou naquele lugar. Aquela pedra foi lavada pelo precioso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquela pedra, irmãos, aquela cruz foi lavada. O sangue precioso escorreu e aquela pedra foi tocada. E depois de tocar naquela pedra, eu beijava as minhas mãos, porque as minhas mãos tocaram naquela pedra, onde o sangue que me lavou, o sangue que comprou a minha salvação, foi ali vertido pela minha e pela sua salvação. Sejamos de Deus, sejamos de Deus, sejamos separados, kadosh, lembrando a palavra, separado, separado. Faça esse propósito, eu quero ser de Deus. O sacerdote, ele é de Deus, não apenas quando ele usa esta roupa, porque nem sempre eu estou com esta roupa. O sacerdote, ele é de Deus quando está com essa roupa, ou quando ele está de férias, numa praia, ou num passeio, ou quando ele está de chinelão, de short, camiseta, ocrão escuro, bonezinho, beleza. Cada momento tem a sua roupa específica, é claro. Mas eu tenho que ter essa consciência. Eu sou de Deus. Eu sou separado. Eu pertenço a Ele. Olha que maravilha, eu pertenço a Deus. Você pertence a Deus. Há uma linda canção que diz justamente isso. Eu agora sou de Deus. Eu agora sou de Deus. Você é de Deus. Lute, lute. As muralhas vão cair em nome de Jesus. Não há muralha que não possa cair em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja de Deus. Amém. Amém. E eu gostaria, pode aplaudir o Senhor. Olha, eu acho lindo quando vocês aplaudem a Deus. Eu acho lindo. Mas aplaudir, até um pagão aplaude. Até um ateu pode aplaudir, não é verdade? Qualquer pessoa pode aplaudir. Mas glorificar a Deus, somente quem é conduzido pelo Espírito Santo. Então, mais do que aplaudir, pode aplaudir, é claro, também. Mas mais do que aplaudir, dê agora um grande glória a Deus. Vai lá. Glória a Deus. Agora para aplaudir, pode aplaudir o Senhor. Meus amados, olha. Como o ensaio foi muito bonito. Agora, esse glória a Deus, vejam, diz a palavra do Senhor em Atos 3, que quando Pedro e João estavam entrando no templo de Jerusalém, um paralítico ali estava, pediu uma esmola. Pedro disse, olha, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E diz a palavra de Deus, que aquele paralítico se levantou e deu glórias a Deus. Imagina, aquele homem ali, irmãos, andando, se arrastando, sendo pisado pelas pessoas, humilhado pelas pessoas, ali sentado na sarjeta, sentado ali no pó. Aquele homem, naquele momento, meus queridos, aquele homem entrou no templo, saltando, pulando, dando glória a Deus. Que maravilha. E as pessoas viam a alegria daquele homem, e as pessoas ouviam os gritos daquele homem, e a glória a Deus preencheu todo o templo de Jerusalém. Por isso, vamos dar mais uma vez um grande glória a Deus.
Mas um grande glória a Deus. Eu vou contar até 3. Mas que seja realmente, mais uma vez, não porque o padre pede, mas porque o seu coração está pedindo, ok? Um grande glória a Deus, para que este lugar trema pelo poder de Deus, como tremeu o Monte Sinai, para que os anjos glorifiquem a Deus conosco, e para que a partir do nosso glória a Deus, o inferno nos ouça e o inferno trema de medo. Vamos lá? 1, 2, 3. Grande salva de palmas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais. Glória a Deus, então glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Oh Jesus, como és maravilhoso. Exaltado, adorado seja o teu grandioso nome, ó Deus de Abraão. Aplauda o Senhor, igreja. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Glórias a ti, ó Deus de Abraão. Deus que eu adoro e que sirvo com toda a alegria do meu coração. Amém, Senhor, amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!